Página, episódio 5, página 69. As condições econômicas que resumidamente chamamos de capitalismo criam tensões angustiantes entre as camadas da vida doméstica e as exigências da vida profissional. A mudança súbita de um prazo importante vai fazer com que você trabalhe até mais tarde, bem no dia que queria uma noite tranquila com o seu parceiro ou parceira. Você acaba ficando cansado ou cansada, irritado, irritada, quando gostaria de ser amável e atencioso ou atenciosa. E enquanto isso, você será o tempo todo confrontado com imagens das mesmas coisas que busca e é incapaz de conseguir na vida. Família, que vão muito bem, lugares onde é possível relaxar, recarregar as energias, ser um bom parceiro ou parceira e ser glamuroso, tudo ao mesmo tempo. A sensação perturbadora de estar excessivamente ocupado e sujeito a exigências demais não é sua culpa. Parece um pouco estranho dizer isso, mas as aflições privadas dos indivíduos estão atreladas a grandes processos históricos, dores e problemas que, vistos de perto, parecem ter como explicação apenas nossas próprias falhas. Merecem ser vistos num contexto mais amplo. A história despersonalizada, a culpa, não é você, é a época histórica em que está vivendo. A despersonalização e a consequente atribuição da responsabilidade ao movimento da história não faz, não faz a dificuldade desaparecer, o que não significa que uma interpretação nova e mais precisa não seja um alívio mesmo assim. O pai ou a mãe que precisa lidar com um adolescente cada vez mais distante e crítico pode receber grande ajuda do conceito de separação saudável, em vez de enxergar o comportamento do filho simplesmente como uma reação às suas próprias falhas como genitor, o que é uma suposição muito natural. Há uma noção mais precisa e menos angustiante à nossa disposição. Eles estão passando por um processo que é inerentemente difícil para todos os envolvidos, mas não reflete falhas específicas de nenhum desses indivíduos em particular. Ainda assim, é um processo doloroso, mas perde grande parte de um tom de desespero. E, com menos culpa, é possível tentar administrar o processo com um pouco mais de elegância. Ao contemplar as forças do capitalismo e o seu impacto sobre a vida privada, passamos da experiência íntima à explicação maior. E isso tira dos nossos ombros uma parte importante do fardo da culpa. A questão não é que o capitalismo seja especialmente terrível. O fato de trabalhar sob o capitalismo ser às vezes muito exigente e estressante não significa que não valha a pena nem que haja uma alternativa melhor logo ali, virando a esquina. Por exemplo, reconhecemos que criar nossos filhos costuma ser uma tarefa estressante e exigente, mas não pensamos que por isso não vale a pena criá-los. Somos apenas um pouco melhores na estimativa da escala do desafio que enfrentamos. Não é sua, não é sua culpa nem de ninguém vivemos coletivamente na época da competição e da insegurança no trabalho. Não é culpa nossa que, com frequência, fiquemos tão estressados. 72. Ambição. Coletivamente, tendemos a ter a ambição em altíssima estima. Poucas pessoas gostariam de ser consideradas privadas dessa qualidade, mas apesar de todos os seus aspectos positivos,
A ambição é uma profunda fonte de inquietação e angústia, que podem surgir sob o disfarce de uma preocupação por não saber o que fazer da vida. Outros parecem encontrar seu caminho e partir num rumo definido. E você que fica sentindo que quer fazer alguma coisa, mas o quê? Nada parece bom. Ou então você pode perceber uma ansiedade crescente, talvez numa noite de domingo, sobre seus próximos passos na carreira. Qual será a melhor jogada? Onde estão os perigos? Em que área faria mais sentido investir? Será que está na hora de mudar de emprego, de criar a própria empresa? Ou será o momento de mudar de direção e se estabelecer num novo campo? Os temores em relação à carreira têm a ver com o dinheiro, é claro, mas também tem a ver com outra coisa. A ambição, a ambição de encontrar a melhor aplicação para os próprios talentos e uma forma de contribuir para a vida dos outros. A motivação para tornar-se quem deve ser. É o tipo de preocupação que tira o sono. Sentimos que temos dentro de nós um grande potencial latente e que a carreira ideal é a maneira como esse potencial interior vai se externalizar da forma mais vantajosa. Somos assombrados pelos fantasmas do que poderíamos realizar. Nossas partes desconfortáveis que não dão sossego e que fazem presente e se fazem presentes às 3 da manhã ou quando descemos a rua ou fitamos o espelho do banheiro. Há uma dolorosa distância entre o que realmente estamos fazendo, entre o que estamos fazendo e o que pensamos ser capazes de fazer. E vamos ficando cada vez mais sem tempo em nosso caminho rumo à morte. Nossas decisões de carreira são as mais definitivas e importantes, com imensas consequências sobre o tipo de vida que levaremos e o modo como passaremos nossa brevíssima existência sobre a Terra. Esses pensamentos são de virar o estômago, e para piorar a situação, sentimos que não deveríamos tê-los. A ideia moderna em relação à nossa vida profissional está estranhamente ligada à visão pré-industrial. Trata-se de um ponto de vista que deriva do ideal romântico de vocação. Na era romântica, as profissões que faziam maior estima social eram as de poeta ou de artista plástico. Eram vocações ou chamados. O processo de se tornar pintor ou poeta não era uma escolha. Ninguém se imaginava tomando uma decisão racional entre opções concorrentes, algo no fundo da natureza, da alma, da pessoa a impelia. Essa carreira era seu destino natural. Teríamos certeza de que éramos feitos para ela. Igual hoje em dia, né? Que hoje em dia eu não sei se ainda tá nisso, TI, advogado ou médico. As carreiras que fazem mais sucesso, né? Durante muito tempo, a noção de vocação se confinou a apenas um número muito pequeno de atividades, mas aos poucos foi ganhando um significado cada vez mais extenso. Assim, em vez de algo raro e incomum, a vocação passou a ser vista como a forma normal de encontrar trabalho. Graças a essa ideia, achamos fácil supor que haja um tipo ideal de trabalho para cada um, para o qual somos perfeitamente ajustados por natureza e que nos fará felizes. O problema então é descobrir qual é. Esse conceito sugere que a carreira certa vai aparecer. Escutaremos seu chamado e despertaremos nossa imaginação. E se isso não está acontecendo, talvez haja algo errado conosco. Para enfrentar esses problemas, num estado de espírito um pouco mais calmo, precisamos admitir a dignidade e a complexidade
inerentes à decisão sobre o que fazer da vida. É isso que a ideia de vocação secretamente menospreza e desvaloriza. Ela diz: sim, é muito importante o que você faz, mas a tarefa em si de resolver o que fazer da vida não é algo a que se deva dar atenção especial. Você deveria saber instintivamente, siga seu coração, em vez de seguir a crença da era romântica na intuição. O processo de resolver o que fazer ou o que fazer a seguir deveria ser reconhecido como o que realmente é uma das tarefas mais delicadas, complicadas e cansativas que temos de enfrentar. Deveria ser algo normal dedicar a máxima atenção intelectual a apenas essa questão. Só que o problema é que a gente não pode, né? A nossa vida não tem tempo para ficar refletindo sobre o que você vai ser quando crescer. Cadê? É uma discussão resolver o que fazer. Ou o que fazer a seguir deveria ser reconhecido o que realmente é uma das tarefas mais delicadas e cansativas que temos de enfrentar. Tá, já passei. Supondo, inclusive, que em determinados momentos será necessário buscar alguma ajuda externa, ou talvez tirar uma semana de folga de tudo e de todos para nos entregarmos ao pensamento solitário, livres das questões de agradar ou deliberadamente confundir os outros. A decisão sobre o que fazer exige todo esse tempo e esforço, não porque sejamos idiotas ou autocomplacentes, mas porque se baseia em indícios dispersos e imperfeitos. Informações confusas se espalham por nossa experiência. De fato, quais são nossos pontos fortes? Há momentos de tédio, entusiasmo, coisas com que lidamos bem, coisas que foram interessantes por algum tempo e depois largamos. Tudo isso precisa ser localizado, decifrado, interpretado e agrupado. Temos que sopesar alguns interesses conflitantes. Quanto risco sou capaz de suportar sem ficar estressado demais? Qual a importância de sentir que os outros respeitam o que eu faço? Encontrar respostas precisas para essas perguntas exige um alto nível de conhecimento. Nossa cultura ideal haveria poucos que teriam como romances que teriam como foco dramático esse período importantíssimo de reflexão sobre o direcionamento da carreira. O personagem principal sairia da jornada heróica de investigação com a convicção clara de que deveria entrar no campo da produção de eventos ou de que está na hora de mudar de direção e transformar no negócio seu antigo interesse por abacates. Página 75.